Olá, como vai? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O regime de urgência para o projeto de anistia deverá ser votado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. A intenção do governo Lula e do STF é clara: querem derrubar a urgência do projeto para forçar a oposição a aceitar uma versão light da anistia. Uma anistia fake, uma anistia de mentirinha. Em vez de anistia ampla, geral e restrita, o governo e o Supremo acenam com uma redução de penas aos envolvidos no 8 de janeiro. E quem sabe até mesmo uma redução de pena de Bolsonaro e aliados diretos. De quebra, essa anistia light, eles acreditam, teria potencial para distensionar as tensões com o governo Trump e, quem sabe, até retomar a normalidade nas relações comerciais com o Brasil. Quem compra essa versão fake ou light de anistia? Existe justiça nisso? Que caminhos restam à oposição para buscar a correção das injustiças e da perseguição judicial? Para debater esse e outros assuntos de relevância hoje, eu convido você para vir com a gente no Última Análise, que está começando, e tem aqui no estúdio a presença, mais uma vez, do Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Obrigado. Vamos para mais uma. Boa noite para você, Marcília, Júlia e toda a nossa audiência. Salve, André Marcília. Bem-vindo. Tudo bem, Tosi? Prazer estar aqui contigo, Kilter, Júlia, Lucy e toda a audiência. E a Júlia Lucy com a gente às terças-feiras. Tudo bem, Júlia? Estamos sem o áudio da Júlia. Algum probleminha no teu áudio aí. Dá uma olhada. Pronto, boa noite. Ok. Boa noite, Kilter, Tosi, André, toda a nossa audiência. Boa noite. Olha, o xadrez político está agitado em Brasília. E o motivo a gente vai entender acompanhando agora a fala do deputado Luciano Zucco, que anunciou uma votação importante amanhã. E dizer para todos vocês que acordado com a presidência, amanhã será pautado a urgência da anistia e já estamos trabalhando também com o líder Sóstenes um texto, visto que todos nós assistimos na semana passada, na nossa visão, um teatro onde deixou claro e evidente que aquela primeira turma, dito não pelo líder da oposição ou pelos parlamentares, mas sim pelo ministro Luiz Fux, da incompetência absoluta da primeira turma em julgar aquelas pessoas. Está colocado, portanto, amanhã tem votação da urgência do projeto de anistia. A aposta do governo Lula é de que vai conseguir barrar a urgência desse projeto. Se isso acontecer, entraria em pauta uma versão mais light de anistia, como a gente falou, uma versão meia-boca, defendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já a oposição se esforça para reunir os 257 votos necessários para avançar com o projeto do deputado Sóstenes Cavalcante, que prevê anistia ampla, geral e irrestrita. Eu começo o nosso debate aqui perguntando o seguinte: um projeto de anistia light ou meia-boca é uma alternativa aceitável pelo que aconteceu no país nos últimos meses e anos? Isso seria sinônimo de pacificação ou de derrota e submissão? Eu quero começar com a Júlia Lucy. Olha, Tosi, não há a menor dúvida de que é absolutamente injusto, no critério da injustiça, no critério da justiça, melhor dizendo, é absolutamente injusto pensar num processo que não englobe o presidente Bolsonaro e os demais membros ali daquele grupo 1. Isso é indiscutível, né? A gente sabe que o objetivo de tudo que foi feito até agora foi de manter o presidente Bolsonaro fora do jogo eleitoral. Inclusive, ele vem sofrendo muito, né, fisicamente, acabou de ser internado às pressas, então estão matando o presidente Bolsonaro com toda essa trama mentirosa de um golpe que sequer foi tentado. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Agora, o mundo da política, ele é um mundo do que é possível. Então, muitas vezes, dentro do olhar do possível, do pragmático, escolhas precisam ser feitas. Então, eu quero trazer aqui alguns elementos para que a gente compreenda o cenário que nós estamos aqui falando. O primeiro elemento é que o Supremo Tribunal Federal
tirou um argumento que não é constitucional, eu acredito que o Marcília vai entrar nesse ponto, de que não é constitucionalmente possível dar anistia para quem tenha praticado crime contra o Estado democrático de direito. Eles já usaram essa argumentação para derrubar o perdão ao deputado Daniel Silveira. Eles já falaram que farão isso. Outro ponto é que o presidente Lula já disse que não sanciona qualquer projeto de lei que venha a englobar o presidente Bolsonaro. Então, imaginemos uma anistia ampla, geral e restrita, que consiga passar pela Câmara dos Deputados, o que é provável de acontecer, que consiga passar no Senado Federal, o que é improvável de acontecer, porque aí vem um outro elemento, que é o recado já dado pelo presidente Davi Alcolumbre, de que ele não aceita essa anistia. Mas vamos imaginar que aconteça um cenário, por algum motivo, que o senador Davi Alcolumbre aceite essa anistia ampla, geral e restrita. Então, passando na Câmara, passando no Senado, vai ter a barreira do presidente da República. Vamos imaginar que, por algum motivo, o próprio Lula sancione esse projeto. Aí vem a barreira do Supremo Tribunal Federal. Aí algumas pessoas podem argumentar, mas ainda vai sair Magnitsky, ainda alguns ministros vão ser sancionados. Olha, eu acho que o julgamento da semana passada mostrou que Magnitsky não serviu para convencer, né? Então, diante de um mundo de possibilidades, e dentro desse cenário que eu tracei, é bastante factível que, se o projeto passar por todas essas barreiras, ele não venha a ser implementado, porque será declarado inconstitucional. Então, o que está sendo discutido hoje, que aí já entraria no mundo do possível, e a gente fala isso porque já houve recados da líder do governo, que é a Gleisi, né, das Relações Institucionais, de que o governo pode aceitar uma anistia, mas que não englobe os membros do grupo 1. Tá? Então, todas aquelas pessoas presas do 8 de janeiro, elas seriam beneficiadas por esse projeto. E o próprio Lula sancionaria. E o próprio Supremo manteria a constitucionalidade do projeto. Então, são esses dois cenários que nós temos hoje. É claro que é muito fácil, a gente que está fazendo comentário aqui, no meu caso, é muito fácil eu falar, não tem que abrir a possibilidade para uma anistia que não englobe Bolsonaro. É fácil falar. Né? Agora, quando você está no exercício de um mandato que tem uma série de complexidades ali, você precisa trazer algo mais realista. Então, este é o ponto. O que é justo é para Bolsonaro. O que é factível é para sem Bolsonaro. Pois então, realmente é uma escolha difícil, né? Até que ponto se pode ceder, se pode negociar certos valores. Eu quero ouvir o Marcília sobre isso. Antes, deixa eu só fazer um registro aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em Brasília. Ele passou mal hoje com queda de pressão, crise de soluços e vômito. Foi levado ao hospital DF Star por um comboio de veículos da polícia, monitorados por um helicóptero ainda. O filho dele, o Flávio, pediu orações. Bolsonaro passará a noite no hospital. Bem, Marcília, queria ouvir você sobre essa votação da urgência amanhã e a chance de passar uma anistia ampla, geral e restrita, e se isso não tiver chances, como é possível negociar um assunto como esse? Tosi, veja só, não existe anistia sem ser geral e restrita, né? Uma anistia meia bomba ou meia boca, como a gente está aqui falando, é a mesma coisa que falar em meio gol, né? O meu time ganhou de meio gol, Palmeiras ganhou de 0,5 do Curitiba. Você acha que é possível um dia acontecer isso? Eu estou meio grávida, sabe aquela história? É mais ou menos a mesma coisa. Não tem como, né? Então, essa anistia light, ela não é anistia. Ela é uma redução da pena de determinadas pessoas. Isso é um projeto que não é anistia. Porque, veja, como é que eu vou anistiar os réus do dia 8 pelos mesmos crimes que Bolsonaro está sendo acusado? Como é que eu anistio uma pessoa pelo mesmo crime que a outra cometeu, ou supostamente cometeu? Não tem como.
Anistia é sobre fatos, anistia não é para pessoas. É disso que se trata. Não existe. Se essa anistia light, como estão chamando, e for adiante, isso sim é inconstitucional. Isso é uma anistia inconstitucional. Tá? Ah, mas é negociado, é assim que vai. Bom, pode ir, se quiser, se a gente quiser negociar que daqui para frente está todo mundo obrigado a andar de ponta cabeça, o que eu vou fazer? Você pode negociar o que você quiser. E se o STF resolver que de ponta cabeça é o único jeito constitucional da gente andar na rua, bom, é esse o país que nós temos. Agora, isso não me faz pensar que está dentro da Constituição, que é certo e que é anistia. Vocês entendem? Então a gente está no terreno aqui de um troço que não é anistia, que é uma fantasia que estão chamando de anistia. Redução da pena de certas pessoas. Uma espécie de perdão para certas pessoas. E isso não pacifica nada. Não tem como pacificar o país excluindo o Bolsonaro e o bolsonarismo das eleições e do cenário político. Porque excluir Bolsonaro e o bolsonarismo é excluir o povo que vota neles. É excluir as pessoas que têm a eles como eleitores, como os eleitos, como seus candidatos preferidos. Você entendeu? Não tem como. Então, a gente excluir o Bolsonaro é excluir o povo que vota no Bolsonaro. E uma pacificação excluindo o povo me parece já intuitivo que não pacifica coisa nenhuma. Agora, do ponto de vista prático, é muito bacana que o Mota paute a anistia, que o Mota paute, aprove, converse, né, como ele disse que vai sentar-se com os líderes amanhã para conversar, muito provavelmente, sobre a possibilidade de que haja os tais 257 deputados ou não para aprovar a urgência. E se for aprovado a urgência, é algo relevante, porque isso faz com que não precise ficar passando o projeto por todas as comissões da Casa Legislativa. Então acelera aquilo e vai direto para o plenário. Ótimo, tudo isso é muito bom. Mas para votar o quê? Para votar uma anistia que não existe? Bom, aí então a gente precisa ficar atento a respeito dessa celeridade. É uma celeridade para fazer ir adiante algo que não deveria. O Mota, eu confio no Mota assim como eu confio no abraço de uma sucuri. Você entendeu? Você entendeu? Então, se o Mota está querendo avançar com esse projeto, a gente, por um lado, claro, ótimo, temos que avançar. Por outro, precisamos ver qual é o projeto que vai à votação, o que vai ser feito do projeto, como é que isso vai ser remendado, para que não tenhamos imposto sobre nós mais uma, né? Mais uma. A última vez que eles fizeram isso foi no tal da adultização, enfiaram na gente censura. Vamos ver se agora, com uma anistia, eles também não é um abraço de urso, não de jiboia, não de sucuri, mas de urso, que vai ser nos dado pelo Mota e pela sua turma, ética terva, como diriam os antigos. Dá para ver aí uma armadilha se desenhando no horizonte, né, Kilter? Não há dúvidas de que o governo Lula, o STF, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, eles jogam todas as fichas na opção desta anistia light. Isso foi devidamente antecipado e cochichado para colunistas de jornais. Um argumento repetido à exaustão é o de que há líderes do Centrão contrários à aprovação de uma anistia ampla, que incluiria Bolsonaro. Eles seriam o fiel da balança que o governo e o STF acreditam que vão conseguir trazer para o lado deles. Agora é o seguinte, né? O Centrão pode não ter muita fibra e posicionamentos políticos rígidos, mas também não gosta de ser tratado como uma massinha de modelar, né, Kilter? Será que o Lula e o STF podem tomar uma invertida do Centrão nesses arranjos prévios aí, principalmente levando em consideração que quem está fazendo a articulação é a Gleisi Hoffmann? A Gleisi, inclusive, já está saindo aí nos bastidores, que ela está desesperada nos corredores, visitando gabinete por gabinete, oferecendo emenda parlamentar, o Diabo 4, para que não votem pela anistia ampla, geral e restrita, esse projeto do PL, dos deputados Sóstenes, que boicotem essa votação. A gente sabe que eles vão trabalhar assiduamente para isso, porque eles já tiveram uma derrota muito grande na CPMI do INSS. E Hugo Mota claramente falou, a culpa foi do governo. Porque o próprio Mota já tinha anunciado dias antes quem seria o presidente, o relator da CPMI, e aí quando tomou uma invertida, de quem que é a culpa? Do governo Lula. Isso tudo caiu na Gleisi e com certeza ela ouviu uma baita numa bronca do presidente. Então eu imagino que agora a cobrança sobre ela é dobrada e ela vai ter que mostrar serviço. Agora, toda essa história da anistia me lembra muito Churchill conversando com seus aliados franceses da Europa, depois que eles foram negociar com Hitler,
E aí eles decidiram pela pacificação ali na questão da Polônia, e o Churchill vira para eles e fala, olha, entre a guerra e a desonra, vocês escolheram a desonra e vocês terão a guerra. A anistia light é mais ou menos nesse sentido. A gente aceitar uma anistia light é escolher a desonra. E ainda assim a gente vai perder a guerra. A gente vai voltar para casa tendo perdido a guerra e com desonra. É isso que vai acontecer. Não dá para aceitar uma anistia que não contemple todo mundo. Senão, não é anistia, como meus colegas já bem falaram aqui. Tem que estar todo mundo. E outra, redução de pena para os condenados do 8 de janeiro não tem que ter pena. A pena por vandalismo tem que, primeiro, ter individualização do processo, não só uma pena geral para todo mundo, sem provas, sem devido processo legal, tem que ser individualizado. E a pena para vandalismo é cesta básica, é serviço comunitário. Esse povo tinha que estar solto. Não tem essa de reduzir pena. Eu não vou aceitar. Eu vou visitar a Sônia amanhã, quinta-feira, no presídio aqui de Pinhais, e ela foi condenada a 14 anos, uma senhora de 68 anos com câncer. A Gazeta do Povo contou a história dela. Eu vou aceitar que a pena dela seja reduzida de 14 para 7 anos? De jeito nenhum. Eu vou brigar até o último momento para que ela seja solta. E é isso que os deputados têm que fazer. Esses são pessoas que são inocentes, pessoas idosas, pessoas que não machucaram uma formiga, que precisam sim ser inocentadas completamente. Porque imagina as filhas do Clesão tendo que contar para os seus netos que o pai deles, o pai delas, o avô da criança, morreu na cadeia como um bandido e não tinha feito nada e era completamente inocente. A história tem que ser escrita com as linhas certas. Não dá para querer, vamos fazer meia culpa aqui, vamos liberar aqui um pouco dessa galera, a gente deixa de fora o Bolsonaro, reduz um pouco as penas. Isso é escolher a desonra. E nós não podemos fazer isso. E outra, como o Marcília muito bem falou, ofendeu aqui a sucuri, ofendeu o urso, comparando Mota a essas figuras animais do reino animal tão esplêndidas. Não dá para fazer isso, Marcília. Não é assim. O Mota não é nada confiável, o Centrão não é nada confiável. Eles mudam de opinião conforme os ventos. Se o governo oferecer um acordo melhor para eles do que a Câmara, do que a oposição, eles vão mudar de ideia. Eles não são ideológicos, eles não têm pauta, compromisso com pauta nenhuma, com princípio ou valor nenhum. O princípio deles é o poder, é o dinheiro, é ter o máximo de benefícios e o mínimo de responsabilidades. E é isso que eles vão querer fazer. Se for vantajoso para eles deixar a anistia ampla, geral e restrita de lado, eles vão fazer isso. E a gente tem que olhar com uma lupa essa PEC da blindagem, Tosi. Não é porque, sim, há uma perseguição do STF, não é porque temos, sim, parlamentares perseguidos e dia após dia silenciados, censurados e sendo alvo de perseguições do STF, que dá para a gente blindar todo mundo que é corrupto, que é bandido. A gente tem que olhar linha por linha desse projeto da blindagem para garantir que não está passando nenhum jabuti que não vai prejudicar o Brasil não só agora, mas daqui para frente. Se o STF concordou que isso passe, já é um alerta. Peraí, como assim? Vai aceitar? O que está escrito aqui? É bom para quem isso daqui? Quem sabe não seja um acordo que beneficia justamente quem mais precisa de impunidade. Muitos deputados da oposição estão suspeitando de um abraço de sucuri ou de urso aí no apoio à PEC da blindagem, porque o Hugo Mota tem interesse em aprovar a PEC da blindagem, está sendo analisada hoje ainda lá, mas depois de aprovada, ele conseguiu o que queria, né? A anistia são outros 500, então eles não gostaram, muitos deputados da oposição não gostaram dessa sequência. Primeiro a PEC da blindagem, depois a anistia. Porque se eles entregam os votos da PEC da blindagem, depois não tem mais o que apresentar à mesa na negociação. Isso, o contrário também acontece, se eles votam contra a PEC da blindagem, dá argumento para eles também. Não pois é. Olha, para o deputado Alexandre Ramagem, um dos condenados pelo STF na suposta trama golpista, ele resumiu bem que não é possível convalidar uma anistia meia boca. Veja o que disse o Ramagem. A anistia agora é diferente de 1979, que livrou roubos, sequestros, atentados e homicídios. Agora não é absolvição de crimes, mas reparar cruel perseguição judicial, imputações falsas e indevidas, claras e graves injustiças com fins políticos. A anistia tem que ser ampla, geral e irrestrita. Texto diferente estará apenas convalidando a perseguição e não cumprirá a efetiva justiça. Será que virão com o sódio da estratégia de acusar a oposição de não querer a anistia? Não podemos aceitar a anistia fake, cheia de condições e pessoalidades, aceitando os abusos cometidos. Parecem estar correndo com a estratégia fake para dizerem que cumpriram exatamente no momento de notícias de recrudescimento da Magnitsky. Pois é, o que dizer desse resumo retratado pelo Ramagem aí, né? Volta de novo ao nosso debate. Se é para negociar, se é para ser meia boca, não é uma anistia.
Mas tem também aquele ditado que diz, Marcília, que se você não pode com eles, una-se a eles, no sentido assim, então vamos tentar encontrar um meio termo. Mas para alguma coisa que envolve valores, que envolve injustiças, que envolve violações de direitos humanos, é difícil achar um meio termo que possa ser palatável. Mas meio termo, veja, o problema é o seguinte, né? Qual é o meio termo aqui? Então, se eu chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui 2 batatas e você tem 5 laranjas. Fala, vamos chegar no meio termo? Vamos. A gente oferece um para o outro 11 tomates. Bom, não consigo entender qual é o meio termo, porque aqui a gente está discutindo uma outra coisa. Qual é o meio termo? A gente quer o quê com a anistia? A gente quer... Porque, veja, se a gente quer anistiar os réus do dia 8, tá? Bom, queremos anistiar os réus do dia 8, tá? Ok, legal. Isso pacifica o país? Não, não pacifica o país. Então, maravilha, aí vamos beneficiar os réus do dia 8, essa é a proposta? É isso que dá? Tá, então tudo bem, a gente está com o Bolsonaro e o bolsonarismo criminalizado, a gente tem um processo político dentro do Brasil que vai ser totalmente viciado, porque é viciado, gente. Como é que é possível a gente pensar num processo político em que existe um partido proibido? Vamos chamar o bolsonarismo de partido, tá? Só para facilitar, até porque o bolsonarismo cada hora está num partido. Mas vamos chamar assim, de um partido. É como se fosse um partido, uma bandeira política proibida, criminalizada. É disso que se trata. É disso que se trata. Outro dia, eu estava conversando, qual é a possibilidade do Tarcísio, por exemplo, vir a se candidatar? E aí alguém dizia assim, bom, se o Tarcísio, por exemplo, colocar como vice, por que o Tarcísio não anuncia algum vice do clã Bolsonaro? Porque se ele anunciar hoje um vice do clã Bolsonaro, acaba a candidatura dele na hora. A gente tem aqui uma bandeira política, que é o bolsonarismo, que está proibido no país. Essa é a verdade. Isso, a gente atinge o objetivo? É meio termo se a gente anistiar os réus do dia 8 e tiver o bolsonarismo proibido dentro do país? Eu não sei chamar isso de meio termo. Eu não consigo chamar isso de meio termo. É claro que eu quero que os réus do dia 8 sejam liberados e que, enfim, voltem para suas casas e tudo mais, mas a minha questão é essa. Se nós tivermos um STF com poder de banir uma bandeira política, amanhã tem um outro 8 de janeiro sendo punido. Amanhã tem uma outra manifestação legítima que vai ter alguma depredação e que vão chamar, é o 9 de outubro, é o 12 de novembro, é o sei lá o quê, que vai de novo gerar tudo isso. Por quê? Porque o que aconteceu no 8 de janeiro foi uma manifestação. Então, ou o povo para de se manifestar, o povo bolsonarista, sobretudo, ou ele para de se manifestar, fica em casa, trancado e vigiado, ou eles vão se manifestar e vai ter de novo amanhã ser uma punição. Vão chamar de outro dia, vai ser de outra forma, mas eles vão ser outra vez punidos, vão ser asfixiados e sufocados até deixarem de existir. É disso que se trata. Isso é meio termo? É meio termo a gente anistiar, vamos chamar assim, não é anistia, mas aliviar a barra dos réus do dia 8 e gerar para amanhã um novo problema? Porque o ponto é esse. O grande meio termo é o STF parar de mandar no país, mandar na política do país. Isso, se nós chegarmos nessa anistia light, eles continuarão mandando. Pois é, agora, Júlia, existe uma linha de pensamento que entende que o troco ou a virada deve acontecer nas eleições do ano que vem, quando a direita no país fortalecida e também descontente com o governo Lula e com os abusos do STF poderia mudar a correlação de forças, ainda com mais gente conservadora lá no parlamento, e talvez pudesse mexer e reverter essas condenações e todo esse estado de coisas. No entanto, é bastante tempo até as eleições, né? Se houver um acordo no meio do caminho, eu imagino que é o que interessa mais no momento ao governo Lula e ao STF. Fazer passar qualquer coisa que pareça um acordo, um arranjo que pacifique o país. Aí o discurso vai ser pacificamos o país. Só que essas feridas, como colocou o Kilter ali, de gente
presa, gente inocente, ou gente, pelo menos, que não teve imputado crime individual, senhoras que continuam na cadeia, essas assim porque alguém lá em cima vai passar uma lei, vai passar um acordão e dizer, ó, resolvemos o problema, toca o barco, passa a régua, segue adiante. Essas feridas estão abertas ainda, né, Júlia? Nada que fizer daqui para frente, gente, vai curar essas feridas. Isso aí eu acho que nós somos bastante adultos para saber disso. A gente sabe do porquê que tudo isso está acontecendo. A gente sabe que o correto era seguir a Constituição do nosso país, que define o Supremo Tribunal Federal como o não foro de nenhuma dessas pessoas que estão sendo julgadas ali. Nós sabemos disso. Nós sabemos que esse processo ele vai ser anulado, ele tem que ser anulado. É uma questão de tempo político. Porque, sim, o Supremo é declaradamente, autodeclarado um tribunal político. Portanto, ele faz leitura de momento. Não há a menor dúvida disso. Não tem como falar diferente disso. Agora, quando a gente tem uma situação concreta diante da gente, a gente precisa ter clareza do que está acontecendo e daquilo que é possível de acontecer. Eu posso desejar construir uma casa na Lua. Posso falar que é meu direito morar na Lua. Mas eu não tenho meios para chegar ali. Então, a gente precisa entender que o governo hoje, ele está alinhado diretamente com o Supremo. E qualquer projeto só vai sair do Congresso se tiver um alinhamento do governo, Lula, do Supremo. E, consequentemente, com os presidentes da casa, que foram eleitos com o apoio do governo. E que foram eleitos com o apoio do PL também. Não nos esqueçamos disso. Num acordo que foi feito com o PL. Então, o que eu vejo? Vamos imaginar, de novo, uma situação hipotética. Paute-se o projeto da anistia ampla. Ou da única forma de anistia, como o André falou. Vamos chamar dessa forma aqui, para a gente uniformizar definições. Então, paute-se o projeto da anistia. O único possível que é com o presidente Bolsonaro. Ok. Pauta na Câmara, aprova na Câmara, chega no Senado, reprova no Senado. Sabe o que aconteceu? Prejudicou a matéria para esse ano. Não dá para apresentar novamente. Na mesma sessão legislativa ordinária, você não apresenta projeto rejeitado. Somente se ele for apresentado pela maioria absoluta dos membros da casa, o que a gente não terá. Maioria absoluta, não é maioria simples, que é o que eu preciso para aprovar no primeiro turno, no único turno, na realidade. Então, seria uma jogada perfeita para o Lula. Deixa pautar a anistia. A gente mata esse projeto. Pronto, está resolvido. Eu destravo a pauta do Congresso, que é o que o governo precisa. Eu já vi, né, declarações vindas do presidente Bolsonaro no sentido de que ele aceita um projeto que venha contemplar as pessoas do 8 de janeiro. Se a gente fizer uma pesquisa entre os familiares dos membros do 8 de janeiro, eles também vão aceitar. Então, no momento que nós estamos, gente, é um momento de contenção de danos. Temos um paciente moribundo, quase que em estado de cuidado paliativo. O que eu posso fazer é diminuir a dor dele. Ele não vai se recuperar, voltar a correr meia maratona como ele fazia antes. Não vai. Então, eu reitero isso, por quê? Porque a gente tem uma grande responsabilidade como empresa, nós precisamos levar a realidade para as pessoas, porque elas se comunicam com seus deputados, elas se comunicam com seus senadores, e eles têm condições de tomar uma decisão que realmente está na mesa, não adianta a gente discutir algo que está fora da mesa. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que o ano que vem, se a direita brasileira conseguir fazer uma maioria na Câmara, um número maior na Câmara, um número maior no Senado, que aí várias possibilidades se colocam à mesa. Inclusive, o cenário político nacional estará modificado no sentido de acontecer o que tem que acontecer, que é a anulação desse projeto.
esse processo todo. Mas agora, hoje, isso não é possível. Essa é a verdade. Não adianta a gente falar diferente disso. E assim, para concluir, o Marcília tem total razão. A lei, ela nunca visa uma pessoa em específico. Mas, gente, existe alguma dúvida de que o Supremo consegue o que ele quiser hoje? Na realidade, ele sempre conseguiu. Lembra do caso da Dilma? Ela foi impeachmentada. O que a Constituição Federal diz claramente? Que o presidente, no caso de impeachment, tem que ter os seus direitos políticos suspensos. Foi isso que aconteceu com a Dilma? Não foi. Então, nós já temos provas, assim, reiteradas, de que o que tem que acontecer, sim, é uma contenção do poder do Supremo. Não dá para continuar do jeito que está. Ok, nós vamos ter que mudar a Constituição. Forma de chegar no Supremo, mandato do Supremo, decisão monocrática, responsabilização automática, tudo isso. Agora, isso está posto como possível hoje? Não. Bom, a gente precisa falar de Alexandre de Moraes e de seus colegas no Supremo. Pela imprensa, eles mandaram um recado atravessado às autoridades americanas. Está repercutindo muito mal esse recado. Segundo essa notícia de fonte próxima do STF, os ministros alertaram que se vierem novas sanções contra eles, isso poderá ser a gota d'água para que Bolsonaro siga para cumprir pena na papuda. Ou seja, parece uma chantagem explícita, típica de sequestradores que pegam alguém como refém. Bolsonaro seria uma moeda de troca para chantagear Trump. O advogado de Donald Trump, o Martin de Luca, escreveu o seguinte ao abordar esse assunto. Definição clássica de tomada de reféns. Convenção da ONU 1979. Capturar ou deter uma pessoa e ameaçar matá-la, feri-la ou mantê-la detida para compelir um terceiro, um Estado, organização ou pessoa, a agir ou se abster de agir como condição para sua libertação. É por isso que as ações de Alexandre de Moraes são típicas de tomadas de reféns. Se a punição não estiver vinculada às ações do réu, mas às escolhas de governos estrangeiros, o Estado de Direito está morrendo rapidamente. E aí ele perguntou depois, como que você acha que os Estados Unidos deveriam responder à diplomacia de reféns de Moraes? Foi uma coisa muito feia, né? Esse recado dado pela imprensa, né? Literalmente, dá para comparar mesmo como alguém que sequestrou, tem um refém e agora fazendo exigências. Sim, não, isso fica cada vez mais claro. Você mencionou muito bem aqui que hoje, na ida do Bolsonaro ao hospital, ele foi acompanhado por um comboio, até por helicóptero, como se ele fosse o maior bandido da história desse país, como se fosse o Marcola, como se fosse o Fernandinho Beiramar, como se fosse chegar o PCC para tirar ele dali. Não é essa a verdade. A gente viu também, na última semana, ele tendo a polícia penal tomando aí uma chamada de atenção do Alexandre de Moraes por deixar o Bolsonaro fora do carro por 5 minutos diante das câmeras, sem falar nada, sem falar um A, sem se pronunciar. Não é um qualquer preso, não é qualquer pessoa condenada. É de fato alguém refém de tortura do STF. E é o próprio Bolsonaro que diz isso. Eles querem me matar, o sistema quer me matar. Ele falou isso antes de ser condenado. As vozes aí, ó. O Marcília tá silenciado. Mas. Pô, falei, eu tô silenciado e a galera falando aí. Eu acho que tem um coquetel. Eram as vozes da minha cabeça, é isso que eu ia dizer. As vozes da nossa cabeça. E sabe, tem um coquetel aí Da perto cabeça aqui, da a gente tem uma boca livre depois do programa. Mas a verdade é essa, Tosi. O STF, o Alexandre de Moraes, está fazendo o Bolsonaro refém. E esse recado da imprensa, do STF, é muito claro. Ousem mexer com o nosso refém. Ousem mexer com o nosso preso político. Ele é nossa vitrine, a vitrine de que o PT, o consórcio PT-STF, ganhou. Tomou o poder completamente no Brasil e eles usam o Bolsonaro como um troféu. Ou seja, se o Trump quiser interferir, quem vai sofrer é o nosso refém, quem vai sofrer é Jair Messias Bolsonaro. Ele, que foi o presidente votado pela maioria da população em 2018, ele que recebeu metade dos votos do Brasil na última eleição, ele que representa metade do nosso povo, está sendo feito refém por esse consórcio do PT e do STF. Então, assim, sinceramente, eu espero que venha Magnitsky para todos esses ministros que votaram a favor disso, que são cúmplices, seja de forma ativa votando a favor dessa condenação absurda, seja de forma omissa de não se posicionar contra isso e não denunciar claramente os abusos, como fez muito bem o ministro Fux no seu último voto.
as suas intenções independe se ele não quer ser sancionado, se ele não quer perder visto o cartão de crédito, ou se ele de fato quer aplicar a justiça, não vem ao caso. O que importa é o que está escrito no papel e o seu voto que ele proferiu, e proferiu muito bem. Então acho sim que o governo Trump deveria adotar medidas, assim como adotou contra Alexandre de Moraes, contra todos esses outros ministros que são cúmplices nesse ato de fazer o Bolsonaro refém, e espero que sofram as devidas consequências de todos os seus atos, porque eles só vão parar quando as consequências chegarem. E o secretário de Estado americano, Marco Rubio, já avisou que vem mais sanções, vão tomar mais providências contra o Brasil na sequência em função do julgamento e desses desdobramentos. Agora, a atitude que parece que está tendo do lado de cá, Marcília, é assim, duvido, tenha coragem. Nós aqui estamos um pouco nos lixando para vocês. Não se faz isso quando o adversário é um adversário do porte dos Estados Unidos e que também não está acostumado a levar para casa desaforo, Marcília. E quem vai pagar o pato somos nós, esse que é o problema. Tem o Garnizé desafiando lá, né, o outro galo do terreiro, mas na hora de brigar, nós que vamos apanhar. Esse é o problema, Marcília. E vem pancada. Você sabe, antes de entrar no assunto, surgiram essas vozes, e eu me lembrei, eu estava na semana passada, ali na região da Paulista, dando uma entrevista, e no meu fone estava pegando uma igreja. Eu não sei porquê, a antena de uma igreja no meu fone. Então eu terminava de falar, então, porque o ministro Moraes talvez possa ter o impeachment, não sei o que, aí entrava, aleluia! Na entrevista, junto na entrevista. Então, foi uma coisa incrível, assim, porque eu tinha uma espécie de coro para as coisas que eu ia falando. Eu terminava de falar, aleluia! Foi sensacional. Bom, mas enfim, isso não tem nada a ver com o assunto, só me lembrei. Eu vou pedir pro Rogério aqui separar um aleluia aqui para de vez em quando soltar, tá bom? Vai ter um aleluia, que nem som de palmas, né? Som de palmas. Agora, olha, antes dessa questão das sanções, é claro que os ministros, eles estão performando, né? Eles são também, aqui, aliás, o que eles mais fazem é performar. A única coisa que não acontece ali na STF é julgar e fazer justiça. De resto, ali, de tudo há, né? Vamos lembrar que não faz muito tempo o ministro Gilmar, né, que vive falando aí na imprensa, chegou a dizer que o gabinete dele recebia todo mundo e tal. Enfim, se a gente está falando de coquetel, parecia isso, que ele recebia todo mundo, que ele não fazia distinção, e chegou a dizer que era um pátio dos milagres o seu gabinete. E até agora eu estou aguardando ele explicar o que isso significa, que eu confesso, talvez por ser uma pessoa ingênua, que desconheço o que isso significa. Mas esses ministros, eles fazem um personagem que é o de não tô nem aí. O Gilmar Mendes, inclusive, ao dar ontem uma entrevista dizendo que o Fux, que o voto do Fux estava prenhe de incoerências, um vocábulo muito rebuscado para dizer algo sem nenhuma sofisticação, né, que é se meter no voto do colega, que é algo que é indevido, ele chegou a dizer, a gente tem os percalços internacionais, a gente tem os problemas que tem acontecido entre Brasil, e ele pareceu preocupado ao dizer isso, quer dizer, ele fez uma introdução, um preâmbulo, mais ou menos dizendo que a gente está passando por uma crise. Então eu não acho que os ministros não estão nem aí. Aliás, essa notícia, que é um absurdo que ela passe meio batido pela maior parte da imprensa, de que simplesmente o STF está disposto a rifar a liberdade do Bolsonaro como uma espécie de revide para o Trump, né? Como uma espécie de chantagem quase, parece um pouco isso, né? Quer dizer, um negócio que não é... Gente, juiz não faz chantagem, nem revide, isso não existe, né? Isso, aliás, nem gente lícita faz isso, né? Para assim, a gente aqui não ser... para o revide também não vir contra nós. Mas o ponto é que é assim, um absurdo, do absurdo, do absurdo, os caras acharem que faz sentido dizer assim, numa boa, que eles vão rifar ou fazer um joguete, uma peteca da liberdade do Bolsonaro, a depender do que os Estados Unidos fizerem com o Brasil ou com os ministros. Então, isso só comprova que a gente está diante de um julgamento político e de que eles estão sim preocupados. Porque se eles não estivessem preocupados, eles não falariam isso,
Então, parece que eles não demonstram, claro, não vão demonstrar, eles querem mostrar que eles são fortes, não é? Mas eles estão sentindo, com certeza, até porque a Magnitsky, eu tenho usado essa imagem, é como um abraço de, eu já falei isso aqui, vou repetir a imagem, mas agora para outra coisa, como um abraço de jiboia, né? Você não morre de primeira, a jiboia ela te enrola e você vai morrendo aos poucos, né? É dessa maneira que a morte financeira se dá pela Magnitsky, porque ela não é que ela tem etapas, mas ela vai anunciando as suas consequências aos poucos. As pessoas vão percebendo, né, aquilo que elas já sofreram por inteiro aos bocadinhos. E agora eu acho que os ministros vão também aos bocadinhos percebendo e se importando com isso tudo. Deixa eu repetir aqui, antes de ouvir a Júlia e a Lucy, a definição clássica, né, do que é tomar um refém, como citou ali o Martin Luca, a Convenção da ONU, 1979, capturar ou deter uma pessoa e ameaçar matá-la, feri-la ou mantê-la detida para compelir um terceiro, um Estado, organização ou pessoa a agir ou se abster de agir como condição para a sua libertação. Está descrito o que a gente assiste e vê nessa publicação dessa nota no jornal, Júlia. Com certeza, né? Agora a gente sabe que a covardia, né, ela é ampla, porque ninguém assumiu esse comentário. Mas o recado foi passado, né? Foi passado pela imprensa. Muitos jornalistas hoje se prestam a esse papel de serem porta-vozes de ministros, ficam dando recadinhos, e assim, é o nível mais baixo possível de jogada, né? E de crueldade, porque o presidente Bolsonaro, ele é um idoso, ele enfrenta uma situação de saúde extremamente sensível desde que tomou aquela facada, que comprometeu toda a parte de órgãos dele ali, já passou por diversas cirurgias, hoje ele está anêmico, ele está com pneumonia, ele está, obviamente, com o estado emocional abaladíssimo, e a gente sabe que tudo é emoção, tudo vem da cabeça, então a pessoa que está angustiada durante muito tempo é uma pessoa que vai ficar doente, é impossível não ficar, né? Só se ele fosse um psicopata desprovido de sentimentos, e a gente sabe que não é o caso dele, muito pelo contrário, quem o conhece pessoalmente sabe que ele é uma pessoa de um coração gigantesco, né? Disposto muitas vezes a se sacrificar por outras pessoas. Então, é uma vergonha que tenhamos chegado a esse ponto. Agora, já ficou claro, gente, que nem este governo e nem os ministros, eles se preocupam com o nosso país. Então, até conversando com algumas pessoas esse final de semana, que trabalham com gestão de bancos, assim, para essas pessoas já dão como certa, né, que o Banco do Brasil vai sofrer uma punição, porque colocou um cartão adicional para o ministro Alexandre de Moraes, na realidade outros bancos ainda disponibilizam cartão para ele. Esses bancos vão tomar multa, mas sabe o que esses bancos vão fazer? Eles vão dividir essa multa entre os seus correntistas. Vão aumentar tarifas ali, vão dissolver isso entre os correntistas e vão sobreviver. Quando a gente lida com pessoas que não têm sentimento de cuidado, de liderança, como a gente vê, por exemplo, no Trump, em todas as falas do Trump fica evidente a prioridade que ele tem de defender os Estados Unidos. Ele realmente se preocupa com o que vai acontecer com o país dele. Não é o caso do Lula. O Lula está entregando o Brasil para a China. O Lula está fazendo todo tipo de acordo, os piores acordos possíveis para o nosso país, mas ele não está nem aí com isso. Porque o projeto de retorno de Lula ao poder foi muito claro, foi um projeto de vingança, foi um projeto de enriquecimento, que ele colocou todo mundo de volta nos cargos, a Dilma está lá ganhando super bem. Então, a gente só precisa entender que a ameaça, ela funciona para quem tem algo a perder, para quem tem vergonha na cara, para quem tem valores, princípios. Para quem não tem nada disso, para quem está blindado pelo sistema, ameaças estrangeiras não vão adiantar nada. Eu realmente me preocupo quando os Estados Unidos falam assim, como o secretário Marco Rubio falou, nós vamos retaliar o Brasil. Eu me preocupo muito, porque eu espero que não seja por meio de taxa.
Porque hoje a taxa de 50% que nós amargamos vem disso. Vem de um comportamento errado do presidente Lula. Só que quem está pagando essa taxa somos todos nós brasileiros. Sobretudo quem vivia diretamente ali daqueles negócios que exportavam para os Estados Unidos. O Lula não está pagando nada disso. Então, quando eu vi essa mensagem do Marco Rubio, eu falei, meu Deus do céu, nós não vamos dar conta de mais taxa. Nós não vamos dar conta. Sabe? Então, assim, para aquelas pessoas que eventualmente comemoram represália dos Estados Unidos, é só interiorizar isso que eu estou falando. Quem está tomando as decisões que fazem essas retaliações chegarem aqui são psicopatas, não estão nem aí com as consequências e estão blindados pelo sistema. Quem, no final das contas, paga pelo preço somos nós. Eu imagino que seja provável que o governo americano não venha elevar tarifas, mas focar nos escritórios associados dos ministros, né? Suas esposas, seus interesses financeiros, né? A gente sabe que existe muito capital aí em jogo, muitos negócios em jogo também, aí que deve mirar, né? Inclusive aquele instituto do Alexandre de Moraes, o Instituto Lex, né, que o Paulo Figueiredo tem falado, denunciado, que é ali que está todo o capital. Vamos ver. Andou comprando também uma mansão recentemente, dia desse, né? Se não me engano, 12 milhões, né? Tudo assim conta os milhões, né? Esse pessoal o Barroso era 22. Servidor público, né? Servidor público tem ali um teto constitucional, um salário que deveria ser 40, 50 mil, mas enfim, o judiciário faz tempo que não. Mas o crediário, eles abrem crediário, acho que deve ter no STF, deve ter um balcão lá de crediário, né, que nem tem nesses magazines e tal, e eles abrem e eles conseguem resolver assim. Deve ser um consórcio, será que eu tenho? Consórciozão do STF? Deve ser isso. A conta deles na Sicredi, que o gerente aumentou ali e deu boa. O problema é que o Barroso comprou lá atrás uma mansão à vista por 23 milhões nos Estados Unidos, à vista, e essa compra do Alexandre de Moraes da sua casa aí parece que foi metade na assinatura do negócio e metade num prazo ali bem curto. Mas enfim, coisas para os americanos botarem uma lupa ali, eles estão bem de olho para ter certeza nisso. Agora, dos assuntos que não dá para passar batido hoje, está a nova condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, ele foi condenado a pagar 1 milhão de indenização por declarações classificadas como racistas, o racismo recreativo, como é classificado agora. Declarações dadas em 2021. Dentro daquilo que ele falou, em meio a brincadeiras com o apoiador cabeludo, que tinha cabelo grande, está a frase que Bolsonaro disse que tinha visto uma barata no cabelo da pessoa dando risada. Relembre um dos motivos por que ele foi condenado por essa piada de racismo recreativo. Vai. Bora, presidente. Opa! Depois é comigo, viu? Tô vendo uma barata aqui, porra. Você viu? Presidente, vai ser o marido, né? Por favor. Você não tá chamando o cara de marido já? Pô? Não casou ainda? Nem casou, Olha, o Kilter brinca de vez em quando, a gente faz umas brincadeiras aqui meio fora de propósito, tiozão do churrasco, tá aí, uma piada do tiozão do churrasco, do Bolsonaro, né? O camarada com quem ele brincou é admirador dele, apoiador dele, né? Tava com o cabelo grande, até a defesa disse que a gente não tava brincando ali por ser um cabelo de negro, ou um cabelo de mulato, ou seja o que for, ele tava brincando por causa do tamanho do cabelo do sujeito. Não importa. Não foi ele que entrou com a ação? Não foi, né? Não, ele é apoiador. Ele não se sentiu ofendido. Ministério Público claro. E danos coletivos. Os nossos paladinos da justiça, né? O que seria de nós sem o Ministério Público? Quanto a uma piada, mas não pode ser piada com nada que dê margem a receber uma condenação, hein, Marcília? Porque senão, como é que a Gazeta vai pagar o teu cachê aí se você recebe uma condenação dessa de 1 milhão, sei lá, por falar de usar óculos, vai brincar com... O Ministério Público pode entrar com uma ação contra você para defender os interesses coletivos das pessoas que têm deficiência visual, como eu, o Kilter e você mesmo, se você fizer piada com 4 olhos. Quando era garoto, piá, a gente diz aqui no Paraná, chamava assim quem usava óculos, esse é o 4 zóio, 4 olho. Não pode falar isso, senão, sei lá, o tamanho da indenização. A gente não tem uma bolsa cara igual a Erika Hilton para vender e pagar multa, né? Difícil.
É. Eu acho que veja só, esse tipo de decisão, né, é que é uma piada, né, e que não é nada recreativa, e que talvez seja uma ofensa, inclusive às pessoas que são minimamente conhecedoras do direito, né, e sabedoras de que você não tem como não tem como você simplesmente ser mais realista que o rei, né? Então, o Ministério Público acha que está defendendo essa entidade abstrata que ele chama de interesse coletivo e que vai para além da honra da pessoa que não se sentiu ofendida com a piada. Vamos lembrar que é exatamente a mesma situação pela qual passou o Léo Lins, ou ainda passa, ao ser condenado por 8 anos. Houve alguém que se sentiu ofendido? Não, não houve. Né, ele foi condenado também pelo Ministério Público. Esse Ministério Público é um Ministério Público que tem agido dessa forma woke em relação a diversas coisas. Hoje, vamos dizer que o Ministério Público ele dá a mão para o STF na censura em boa parte dos seus, ou vamos dizer, em parte dos seus membros dá a mão para o STF na sua promoção, na promoção de censura. A diferença é que a censura do STF é uma censura do Estado. A censura que o Ministério Público tem feito é uma censura woke, identitária. Né? Não faz muito tempo mesmo o Ministério Público tentou emplacar que a Cláudia Leite teria praticado intolerância religiosa ao trocar na sua letra de música, ao incluir, né, ao agregar na letra de uma música o termo Yoshua, que é Jesus, né, em hebraico. E assim vamos, né? Esse mesmo Ministério Público está aqui agora querendo cancelar a concessão da Jovem Pan, né? Essa é uma outra notícia do dia, e assim por diante. Então, a gente precisa aqui entender que o STF faz escola dentro desse país. Qual que tem de mais nessa piada? A própria pessoa não se ofendeu. Então agora é disso que se trata. O Ministério Público ele vai reger o debate público para além do que... Veja, a métrica que a gente tinha a respeito da liberdade de expressão antigamente era a seguinte: se eu, ao emitir a minha mensagem, tenho a intenção de humilhar ou ofender. A gente já mudou isso. Passou a ser a métrica o outro. Então, não importa mais se eu tiver a intenção de ofender. Passou a ser se o outro se ofendeu ou não, o que já é muito ruim para a liberdade de expressão, porque eu não tenho como lidar com o outro, porque, enfim, nós todos aqui, por exemplo, falamos para milhões de pessoas. Como é que eu posso lidar com esse outro que eu nem sei quem é? Mas tudo bem, agora o Ministério Público ele passa mais um degrau, ele vai além em mais um ponto, ele passa a entender que o ilícito é não quem emite a mensagem e nem quem recebe a mensagem. O ilícito é esse ente abstrato que são os interesses coletivos e que ele, Ministério Público, é o portador dessa verdade. Então, amanhã, em nome do interesse público, vamos fechar uma TV. Amanhã, em nome do interesse público ou do interesse coletivo, vamos calar o humorista Léo Lins. Em nome do interesse coletivo, vamos calar o Bolsonaro, mesmo que o cara que ouviu a piada não tenha se ofendido. Eles são mais... sei lá se o cara aí que ouviu a piada era negro, mas imagino que sim, pelo contexto. Eles são mais negros que o negro que ouviu a piada. Você entendeu? Esse Ministério Público é mais realista que o rei. E é disso que a gente trata. Se isso não é censura, eu não sei onde a gente vai parar com isso. Porque, repito, não existe a possibilidade de exercer liberdade de expressão se eu não sei qual é a métrica. Qual é a régua? Se a régua não sou eu, se a régua não é quem ouve, a régua é quem? O Ministério Público. Então, daqui para frente, quando alguém for contar uma piada, bota lá o Ministério Público, chama um promotor, põe lá na plateia, faz o show para ele, que é o que acontecia nos anos 70. Faz o show primeiro para o censor, e se o censor aprova, aí pronto, era assim que o Ari Toledo fazia, era assim que o Chico Anísio fazia, era assim que o Jô Soares fazia. Agora o Ministério Público, pronto. Na hora que a Cláudia Leite for contar uma piada, chama o Ministério Público. For cantar uma música, chama o Ministério Público. Na hora que alguém contar uma piada, chama o Ministério Público. Na hora que o Bolsonaro for se manifestar brincando recreativamente com alguém, chama o Ministério Público. Cada um de nós, cada um cidadão brasileiro, tem de agora andar de mãos dadas com um promotor de justiça para ver se pode continuar falando.
Pensando o pessoal do Ministério Público que deve ter muita coisa para fazer, né? Se não está chafurdando ali, verificando todo o passado do Bolsonaro para ver assim, olha, aqui dá para encaixar uma ação coletiva porque ele gritou demais ali no ambiente que tinha senhoras e crianças e ele falou, chega, porra, né? Sim. Então aqui ele usou uma expressão que pode ser tomada como palavrão, quem sabe caiba uma indenização, uma ação contra ele porque ele desrespeitou aquele ambiente. Então, ficam procurando realmente pelo em ovo para castigar, punir alguém. E sabe qual que é a estratégia, Tosi? Eles têm, sim, um ódio, um nojo estético ao Bolsonaro e tudo que ele representa. Eles têm essa visão mais progressista e querem achar problema em tudo que o Bolsonaro fala e faz, mas não é só isso. Eles querem tirar todo o dinheiro que ele recebeu na conta dos Pix dos seus apoiadores e deixar ele sem um tostão. Eles querem ver ele preso, eles querem ver sua família desassistida, eles querem ver todos os seus filhos inelegíveis, eles querem ver a Michelle completamente sem ninguém, sozinha na sua casa, porque vão mandar ele para Papuda, e querem ver a sua conta bancária vazia. Querem tirar todo o dinheiro que ele recebeu do pessoal de direita, dos seus apoiadores, todo o dinheiro que ele recebeu de forma legítima. Sem roubar ninguém, sem roubar a Petrobras, sem saquear o dinheiro de imposto, sem saquear o Brasil. É isso que eles querem fazer. E sabe o que eles vão fazer? Eles aplicam essa multa não para vir para os cofres públicos, mas para ser pago para ONGs e entidades de movimentos sociais que combatem o racismo, que combatem a homofobia e só propagam a esquerda. São grandes aliados do PT e estão de mãos dadas com eles. Então eles querem tirar o dinheiro que os apoiadores de direita deram e dar para as entidades sociais de esquerda. É isso que eles estão fazendo com essa multa de 1 milhão, com a multa dos 22 milhões ao PL, com todas as outras multas que o Bolsonaro já sofreu nas costas. Agora, uma dúvida que eu tenho é, se o Bolsonaro foi condenado por racismo recreativo, o Lula vai ser também? Quando ele falou que é grato por tudo que a escravidão produziu, quando ele falou para uma jovem negra num evento que afrodescendente assim gosta de um batuque de tambor, não é racismo recreativo? Vai aplicar a mesma regra? Então tem que ser 2 milhões. Quando ele falou da foto do homem negro sem dentes, do lado de um branco bonito, 3 milhões, de cabeça aqui, 3 milhões. Tem que condenar o Lula também, por racismo recreativo. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Se precisar, eu entro com a denúncia, pedindo ao Ministério Público e condene o Lula também. E fora isso que você está falando, vamos lembrar que ainda tem o Eduardo Bueno, que Bueno, né? Como é que é o sobrenome? Eu me confundi aqui. Eduardo Bueno. Eu gostei da versão Bueno, vamos deixar essa. Eduardo Bueno, que ele, quer dizer, fala sobre a morte dos outros, e não é a primeira vez, e tudo certo. E o cara está ganhando aí 3,27 milhões para atualizar livros do Senado. Então, quer dizer, assim, a gente aqui no Brasil pune ou dá prêmios de acordo com a ideologia, de fato, não de acordo com o que a pessoa faz. Algum comentário sobre esse animus jocandi ou ausência de animus jocandi, apenas animus offendi? Como seria o contrário do animus jocandi? Marcília, não sei, não sou advogado. Mas acabou essa história do animus jocandi, né? Agora não importa. Se o outro entender que você falou qualquer coisa... Olha, eu vou dizer para você, essa história do animus jocandi é justamente o que eu falei inicialmente, que o direito ele se baseava exatamente nisso. Quer dizer, o animus quer dizer assim, o seu ânimo, né? A sua intenção, portanto, a intenção de quem fala, né? Portanto, não é outra a métrica do direito, ou nunca deixou de ser, o ânimo de quem fala. A gente passou, não tem mais ânimo. O ânimo agora é do promotor que encasqueta. Quando o promotor cisma, como diria o do Moraes, pronto, você entendeu? Agora, o contrário do animus jocandi é o animus difamandi. A gente fala do animus injuriandi ou difamandi. Tá certo. Parece coisa do Mussum, né? Tudo é injuriandi, linguagem neutra latina. Falta um S ali. Mas, Júlia, algum comentário aí sobre essa questão de 1 milhão por causa de uma piada, vai lá que seja de mau gosto, uma brincadeira, de tiozão, como o Kilton volta e meia lembra aqui, mas não houve esse animus, como é que é?
Fugiu já, Márcio. Ânimos difamandi? Difamante, né? Parece claro que não houve esse ânimo difamante, nem a pessoa se considerou ofendida, mas há quem se ofenda por ela. Estamos sem o teu áudio, Júlia. Dá uma checada aí. Já foi censurada. O Kilter e o André já foram brilhantes. Agora, assim, tentaram pegar o Bolsonaro de todas as formas, né, gente? Abriram processos ridículos, inquérito para saber se o presidente Bolsonaro tinha importunado uma baleia. Eu acho que nunca haverá um inquérito mais ridículo do que esse, mais tosco do que esse. Tiveram que arquivar. Questão das joias também, fizeram um escândalo, pegou joia que não podia, não estava errado, não deu em nada. Sumiram com os móveis do Palácio da Alvorada, depois acharam os móveis. Não pegaram o presidente Bolsonaro em nada. Reviraram todas as contas possíveis, nem conseguiram denunciar, não tem nada, nenhuma denúncia de corrupção, eles não conseguiram sequer denunciar. Mas agora eles conseguiram, né? Dentro de um contexto em que, como já foi explorado aqui, a pessoa que escutou a piada não se sentiu ofendida, mas essa live, esse vídeo repercutiu e alguém se sentiu ali no dever de exercer essa justiça em defesa de valores coletivos. Somos pessoas que não temos vontade de ver a outra morta, que é o que o Kilter falou mesmo, não basta colocar o presidente Bolsonaro na cadeia, é necessário empobrecê-lo também. Porque empobrecendo o presidente Bolsonaro significa empobrecer Michele, significa empobrecer filha, netos, né? A gente sabe que boa parte da família já vem num processo de perseguição, então o presidente Bolsonaro, como um pai de família, como um avô, ele é também o esteio dessa família. Então eles estão tentando minar. E eu, gente, confesso para vocês que até um pouco tempo atrás eu ainda me chocava e continuo sofrendo muito com tudo que eu vejo, mas a morte do Kirk me tirou um véu no seguinte sentido. Tem gente que realmente não tem qualquer tipo de consideração pelo seu oponente. Eu acho que serviu para isso. Então a gente não tem que esperar, depois do que fizeram com o Kirk, a gente não tem que esperar nenhum senso nenhum bom senso, nenhum tipo de bom senso vindo de pessoas que foram doutrinadas a odiarem o presidente Bolsonaro, porque na opinião delas o Bolsonaro não deveria existir. Então elas farão o possível para ver esse homem sofrendo, morrendo, mas não é apenas morrendo, é morrendo em profundo sofrimento, é isso que eles querem. E eles acham que estão fazendo o correto, porque o menino que atirou no Kirk, ele tinha certeza que ele tinha que fazer aquilo. Até escrevi um artigo sobre isso, tá no Cláudio Dantas, assim, são as etapas que essa doutrina, essa seita, e a gente só vê essa seita do lado esquerdista, né? Pelo menos por enquanto, a gente não vê ataque a membros da esquerda feito pela direita. A gente vê a ícones da direita. Mas são etapas. Você escolhe um conjunto de opiniões, de características físicas, de status social, de gênero, de sexo, que você não pode pertencer, sob pena de você ser automaticamente odiado. Aí, para identificar esse grupo que será automaticamente odiado, você coloca adjetivos extremamente pesados como fascista, como nazista, e aí, dessa maneira, fica fácil de identificar essas pessoas. Essas pessoas, elas passam a não ter o direito mais de falar, de terem redes sociais, de terem negócios, porque elas são perseguidas de todas as maneiras. E aí, se elas conseguirem sobreviver, elas vão ser mortas, literalmente mortas, pelo simples fato de existirem. Este é o caso do presidente Bolsonaro. Ele está no ápice do que é proibido pelo wokeismo. Ele é homem, ele é branco, ele é hétero, ele é de classe média, ele é conservador, ele é cristão. Ele não pode existir. Ele é uma ameaça para essa gente que é doente. É tão óbvio que quando o presidente Bolsonaro se referiu a essa pessoa, na realidade eu enxerguei como uma atenção específica para essa pessoa. Foi uma ponte que ele achou para reconhecer a presença daquela pessoa ali.
Eu, por exemplo, tenho perna torta. Quando alguém faz uma piada da minha perna torta, eu entendo que é uma forma que a pessoa tem de chegar até mim, de quebrar uma barreira. Ó, sua perna aí de... aquele jogador de futebol, como é que é? É a perna torta? Garrincha. Garrincha, Tem muita gente que me chama de Garrincha, lá vem a Garrincha. Eu entendo o seguinte, Júlia, vem cá, vamos conversar, porque eu tenho aspecto de ser séria, então a pessoa faz uma piada comigo e eu sorrio e pronto. Então, gente, é um absurdo, é uma grande tristeza. Agora, vamos colocar como uma medida, um projeto de lei, para que esse tipo de servidor público que haja em excesso seja responsabilizado. Eles precisam ser responsabilizados, porque eles precisam voltar para o espaço deles. Eles estão ilimitados, eles estão se sentindo assim, os paladinos da justiça, eles estão podendo fazer tudo, não dá mais. Acho que toda essa tragédia, para concluir minha fala, que a gente está vivendo no nosso país, tem que servir para a gente identificar essas lacunas e gerar um movimento reverso e ir fechando essas lacunas. O Marcília fez menção ali, né, àquele escritor gaúcho que ficou famoso, bastante famoso, da noite para o dia, por ter espezinhado, comemorado a morte do ativista americano Charles Kirk. Pois é, esse Eduardo Bueno, a gente tem uma notícia que explica bastante, o Marcília já antecipou ali, mas porque ele tem tanta fidelidade aos valores da esquerda e desprezo pelos conservadores. O Peninha embolsou mais de 3 milhões de reais para escrever um livro sobre a história da Caixa Econômica Federal, num contrato sem licitação feito pelo governo Lula. Para ser mais específico, o valor do contrato foi de R$ 3.270.600 reais. Na verdade, esse sujeito sequer terá de escrever um novo livro. Toda essa dinheirama é apenas para ele atualizar 2 obras anteriores sobre a história da Caixa que ele já tinha escrito lá atrás. Aí, claro, dá para entender, né? É possível entender por que o tal Peninha é tão fiel ao marxismo e tão crítico dos conservadores. Ele está com a vida ganha e esse contrato, para atualizar o livro dele, foi assinado agora, no início do ano, está vigente, deve estar recebendo algumas parcelas gordas ali, e aí está rindo à toa e debochando da morte dos outros, porque nitidamente é um camarada que está se aproveitando, né, da desgraça alheia. E esse governo tem dinheiro, Kilter? Tem muito dinheiro. Tá sobrando, então, você falou para onde que ia o milhão do Bolsonaro? Parte do milhão do Bolsonaro vai para pagar o Peninha. Isso. Eu vou pedir 3 do Lula, aí fica quito. Aí fica igual. O MPF multa o Lula por 3 casos de racismo recreativo ali e fica tudo certo. Mas é um absurdo, né? Esse Peninha aí é o velho comunista de iPhone, o comunista que deseja a morte do conservador, que joga o carro para cima das velhinhas, que pede intervenção militar e que tem uma filha morando nos Estados Unidos, no ápice do capitalismo, a terra dos livres, está lá, desfrutando de todo esse capitalismo, de toda essa dinheirama, dos imperialistas americanos, e ele ainda sugere que ela pode fazer um atentado contra Elon Musk a qualquer momento, dá a entender que, olha, ela está morando perto dele e tal, não sei o quê, se ele bobear. Como assim? Como assim? E a gente ainda está financiando esse cara com dinheiro público. O governo está pagando esse cara 3 milhões, quase 4 milhões de reais para atualizar 2 livros. Pelo amor de Deus. Ele não é nenhum gênio, nem um Albert Einstein, não é um poeta, não é nada, não é um Machado de Assis. Se Machado de Assis recebesse 3 milhões, era justo. Mas esse cara, o que ele produziu de bom para a sociedade? Só desejou a morte de seus opositores, seus inimigos. Ele falou abertamente no podcast que ele jogou o carro para cima de 5 velhinhas na frente do Habib's, simplesmente porque elas estavam pedindo intervenção militar. Ora, eu posso discordar de você, mas sempre vou defender o direito de você dizer. Não é isso? Para ele não, ele falou que só não matou as velhas porque a esposa dele não deixou. Como que o cara desse está solto? Tinha que ter esse contrato cassado, tinha que ser preso imediatamente. É uma ameaça à ordem pública e às vidas de todo mundo que está lá. Garoto propaganda da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica, os bancos já não tem problemas, né? Não, a Caixa está muito bem. Se fosse uma empresa privada, a gente fazia boicote, mas é a Caixa. E vale dizer que, salvo engano, aí, enfim, pelo que eu apurei aqui, ele nem historiador não é jornalista, mas não é nem formado em história. Ou seja, qual é a justificativa de inexigibilidade de licitação, gente? Eu vou entrar com uma representação contra isso. Não tem sentido. Você entra contra o Peninha, eu entro contra o Lula. Esse trabalho outra pessoa poderia fazer.
Para ter dispensa de licitação, né, Júlia? Quero. Tem que ter notório saber, tem que ter conhecimento técnico comprovado para dispensar uma licitação, né? Não há outra pessoa que pudesse fazer tal trabalho como ele tem a qualificação para fazer. Como? Ô, Dose, deixa eu só falar sobre isso rapidinho. A Lei 8666, que foi atualizada recentemente, ela trata de 3 possibilidades de dispensa de licitação e a inexigibilidade é uma delas. Para você entrar na hipótese de inexigibilidade, você precisa conseguir provar que só aquela pessoa seria capaz de resolver aquele problema ou de prestar aquele serviço. Então, vamos supor, eu tenho um prédio aqui em Brasília, que é a terra da arquitetura moderna, e aí eu tenho um prédio tombado aqui, eu preciso colocar uma obra artística que seja compatível com a cidade. Então, não são todos os artistas plásticos que têm essa linguagem que se compatibiliza com Brasília. Então, aí sim, você consegue provar. Não, olha a característica, olha o conjunto de produção artística dessa pessoa, aí você entra na hipótese de inexigibilidade. Agora, vamos escrever um livro sobre a história da Caixa? Meu Deus do céu! O que mais tem seriam nomes excelentes, historiadores, pode ser jornalista também, pode ser cientista político também, enfim, uma pessoa com domínio da língua e que já tenha publicações. Agora, por que foi essa pessoa? Não existe petista grátis. É claro que eu realmente acho que ele acredita no que ele fala. Não é só uma questão de comprar a fala dele, não. Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele é uma pessoa doente, tá? Mas, por ele propagar esse tipo de mensagem, é que ele se tornou elegível para vencer um contrato como esse, né, sem que tivesse que disputar com ninguém. Sabe-se lá negociando o quê, se é que vocês me entendem. E cabe registrar aqui que essa é uma forma que todos os governos, e particularmente o governo petista, tem de repassar recursos para os seus aliados. Dispensa de licitação, convênios para descontos de mensalidades, dinheiro repassado para ONGs. É assim que esse pessoal todo alinhado, né, todo militante de esquerda, acaba chegando com a boca na botija, pego com a boca na botija do orçamento público, né? Eles vão com vontade mesmo, e é assim que se distribui dinheiro às pampas nesse país. Olha, um tema importante também do dia que não dá para deixar passar batido. A Polícia Paulista já identificou 2 criminosos que participaram da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. O que chama atenção no crime, além da barbárie, foi a absoluta falta de proteção do Estado brasileiro para alguém que tinha um papel histórico no combate ao crime organizado no país e estava jurado de morte pelo traficante Marcos Camacho Marcola. O delegado vivia sozinho em Praia Grande, onde trabalhava, após se aposentar, trabalhava na prefeitura local, não tinha escolta policial, não tinha qualquer proteção. Até numa entrevista, semanas antes de ser executado, há poucas semanas, ele se queixou dessa vulnerabilidade. Ele afirmou o seguinte: eu tenho proteção de quem? Eu moro sozinho, eu vivo sozinho na Praia Grande, que é no meio deles. Para mim é muito difícil. Se eu fosse um policial da ativa, eu estava pouco me importando. Teria estrutura para me defender. Hoje não tenho estrutura nenhuma. Olha, a execução do delegado Rui Ferraz Fontes não se trata de algo imponderável. Ninguém podia imaginar. Pelo contrário, foi a crônica de uma morte anunciada. Desse jeito, como é que as pessoas, como é que alguém pode reunir coragem para combater o crime organizado se esse personagem tão importante da história brasileira, do Estado contra o crime, foi abandonado, Kilter? É um desestímulo completo, Tosi. Os nossos heróis, nós esquecemos, jogamos para a margem da história, não demos condecoração nenhuma, enquanto os bandidos, eles voltam sempre à cena do crime, estão sempre no poder, estão sempre em evidência, seja o MC Pose do Rodo, que está em todas as manchetes, está em todos os shows, seja um Lula, que é completamente anulado suas penas pela STF e volta a se candidatar e hoje está na presidência da República. Essa que é a nossa realidade hoje. Um STJ que ele solta o André do Rap, devolve seus bens, devolve helicóptero, devolve dinheiro. Assim, o bandido ele tem impunidade completa. O policial ele sofre. Sofre porque prende bandido, sofre porque combate o crime organizado, o tráfico de drogas, e aí ele sofre essas retaliações. Esse cara devia ter proteção integral o resto da vida.
devia ter escolta policial, porte de arma liberado, devia ter auxílio o resto da vida. Esse sim, eu apoio que o meu dinheiro de imposto fosse pro cara. Combateu o PCC a vida toda. E aí no final morre sozinho, sem defesa nenhuma, serviu a população toda a sua vida para no final ser morto pelo crime que ele mesmo combateu. E sabe o que é o pior? Isso tem respaldo do governo, tem respaldo do PT, tem respaldo do Lewandowski. Ele afirmou hoje, tem até uma manchete da Gazeta do Povo aqui, Lewandowski atribui assassinato de ex-delegado à proliferação de armas de uso restrito. Culpou os CAC. Falou que as armas dos CAC acabam sempre caindo na mão do tráfico, do crime organizado. Vê se pode uma coisa dessa. E a coisa mais difícil do mundo nesse país é tirar porte de arma. Não dá. Você tem que... É 1000 vezes burocrático. Tem que dar todos os seus documentos, tem que ser aprovado pela Polícia Federal. Antes era pelo Exército. É uma baita de uma burocracia para falar que essas armas... Eu ainda duvido. Quem que tem um fuzil? Quem que é CAC e tem um fuzil? Ele foi morto com um fuzil. Não existe. A maioria dos CAC é sempre uma pistola, sei lá, uma arma menor, né, de menor potencial. Mas não. Ele falou que isso é, claro, culpa desses CAC, desses clubes de tiro aí, que ficam proliferando o uso da arma. Não é do crime organizado, não é do tráfico de armas, não é do tráfico de drogas, imagina. Esses tudo bem. Agora, não sei se é porque o filho dele é advogado e defende o caso de uma empresa ligada ao PCC. Não sei porque quando o ministro Lewandowski soltou um cara que era supostamente membro do PCC. Não sei se é porque ele teve reuniões com ONGs ligadas ao PCC. Não sei de nada disso. Se é porque o PT tinha um diálogo cabuloso ao PCC. Não sei. Estou só jogando essas informações aqui. Mas fato é que os criminosos sempre passam impunes e quem combate o crime é morto. Marcília, você que está em São Paulo, Marcília, você pode falar mais com propriedade de causa aí sobre o histórico desse delegado e o fim triste que ele teve, né? Para alguém que tanto serviço prestou ao país, estava aposentado, né? Agora, é necessário que a gente... Claro, tem muita coisa aí para ser investigada também a respeito desse caso. Ele é curioso, né? A gente vê as imagens ali. Ele deu um azar, né? Porque ele bate o carro bate num ônibus, o ônibus joga ele para o outro ônibus e ele fica meio prensado ali e, portanto, exposto. Mas tem muita coisa para investigar. Eu, claro, não tenho detalhes, mas li a respeito, né? De que, enfim, ele sai de carro blindado. Dessa vez não saiu de carro blindado. Por que dessa vez não saiu? Então, em geral, né, enfim, essas investigações sempre começam com possíveis informantes próximos da própria pessoa, né? Então, enfim, essas investigações precisam ali ser feitas, serão, e ele, como tinha um histórico, né, de combate ao crime organizado, sem dúvida, isso é a linha primeira, né, de que teria sido uma espécie de vingança. Agora, é também uma vingança do Estado, acho eu. O Estado é cúmplice desse tipo de coisa. O Estado é cúmplice desse tipo de coisa quando não protege. Bom, ele era um delegado aposentado. Como é que você, como o Kilter estava dizendo, inclusive, como é que você não trata de forma adequada aquelas pessoas que foram combatentes do crime por tanto tempo? Você simplesmente aposenta as pessoas e fala assim, agora se vira aí. É dessa maneira que se trata as pessoas? É assim? É isso aí? Então, quem que se estimula por isso? A gente precisa entender como o Brasil se desconstrói ou se constrói mal também nessas atitudes. O que fizeram, por exemplo, com a Lava Jato, com os promotores da Lava Jato, com os juízes da Lava Jato, é resultado do tipo de juiz que a gente tem hoje em dia, com medo de dar decisões contra a corrupção. Claro, com medo ou com não tô nem aí, porque, enfim, senão acabo eu punido. É assim que a gente constrói. Então você pega um delegado que combate o crime e depois eles deixam o cara, agora se vira aí, o problema é seu. Que tipo de estímulo você tem para os novos ou próximos delegados combaterem o crime? Que tipo de estímulo você tem quando o presidente Lula não classifica o crime organizado aqui no Brasil como terrorismo, embora todo mundo peça isso, inclusive os Estados Unidos, né? Então, nenhum estímulo. A gente desestimula as autoridades públicas sérias. O Brasil está se transformando, se é que não se transformou, num narco-estado por coisas assim. E a gente está aqui fingindo que isso não existe. A gente está aqui perseguindo o Bolsonaro porque ele ficou de 5 minutos de pé
O Moraes está atrás dele, fica mais atrás dele que minha mulher. 5 minutos, nem a minha mulher. Olha, que se eu demoro, ela fica atrás. Mas 5 minutos vão atrás do Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer. Como a gente está falando, o Ministério Público não tem mais o que fazer. Fica perseguindo o Bolsonaro por piada, enquanto a gente vai se tornando um narco-estado dentro desse país. O Estado é cúmplice, as autoridades públicas são cúmplices desse tipo de crime sofrido. O Marcília fez menção ali, Júlia, de que o governo brasileiro se recusa a reconhecer essas organizações criminosas como entidades terroristas, né, como associações de terrorismo. Hoje, o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que todos os que participaram desse atentado terrorista vão ser punidos severamente por isso. Ele fez questão de dizer que foi um atentado terrorista, classificou assim o episódio. Isso lembra, como eu disse, que o governo Lula se recusa a reconhecer as facções, como o PCC e Comando Vermelho, como terroristas. Porque, segundo o governo, as facções não teriam motivações ideológicas, políticas e religiosas, apenas motivação de lucro e de domínio de territórios. Parece que o medo do governo aí é que, ao enquadrar como terroristas as facções, possa haver uma brecha para intervenção ou sanções estrangeiras no país. O que dizer sobre isso, sobre esse medo do governo, esse receio do governo de enquadrar como terrorista essas organizações que aterrorizam as pessoas, Júlia? Seu áudio? Ok. Gente, hoje eu tô ruim. Eu gosto do legalismo, aquele legalismo que o ministro Luiz Fux fez alusão naquele brilhante voto dele. Então, acho que nós temos uma lei que trata de terrorismo no Brasil e a gente precisa se apegar ao texto da lei. Por isso, que ainda quando estava aquele calor do recém-acontecido 8 de janeiro, sempre quando eu ia fazer um comentário, eu explicava que aquelas pessoas jamais poderiam ser consideradas terroristas, porque nós temos uma lei que define o que é terrorismo no Brasil, uma lei que inclusive foi sancionada pela presidente Dilma. Realmente eu não sei se, de acordo com a nossa lei brasileira, a gente consegue classificar esse crime que aconteceu com o ex-delegado como um crime de terrorismo, tá? Passo aqui a pergunta para o nosso querido André Marcília, porque ele é estritamente legalista e ele vai ser perfeito para responder isso. Eu tenho a impressão que não, tá? Porque é exatamente isso. A gente está falando de uma pessoa que tem um histórico, então é ela, não tem a ver com a cor dela, com o nascimento dela, com o grupo étnico dela, tem a ver com ela, que foi um delegado primoroso, que trabalhou durante 40 anos no combate ao crime organizado, e infelizmente o crime age assim, ele persegue as pessoas que o combatem, muito provavelmente esse delegado era um delegado honesto, né? E a gente precisa aqui dizer que muitas vezes a própria polícia também é desonesta. Na realidade, o crime organizado ele depende da cooptação de agentes públicos para ele continuar existindo, para ele continuar funcionando. Então, se ele foi morto, é uma espécie de prova de que ele foi honesto. E se ele foi honesto durante 40 anos e a gente está diante de um herói, tá? Eu fiquei triste até quando eu vi o que o ex-delegado falou, quando ele disse assim, eu moro aqui sozinho, eu não tenho ninguém para me proteger. Por que esse homem devia ser um homem sozinho? Porque a vida policial, ela é uma vida muito difícil para aquela pessoa que leva muito a sério. Já tive a oportunidade, já trabalhei na polícia, e via os meus colegas, era a coisa mais comum do mundo, se casarem 3, 4, 5 vezes e chegar no final da vida divorciado sem ninguém, porque ninguém aguentou ficar ao lado. Então a gente precisa trazer isso para reflexão, por quê? As forças policiais no Brasil, elas ganham pouco. Elas ganham pouco. É extremamente absurdo que a gente veja uma média salarial de juiz no Brasil de R$100 mil, que a gente veja o AGU do Brasil no último mês tendo honorário de mais de 300 mil. Nós temos casos assombrosos de servidores públicos que estão ganhando valores milionários. Nós temos que acabar com isso. Agora, a gente também precisa reconhecer que há algumas categorias que ganham pouco. Um policial civil que sai de casa para se expor e brigar contra o crime, o cara tem que ser muito raçudo.
porque o dinheiro não segura ele. E detalhe, se ele tomar um processo administrativo em decorrência de algum excesso que ele venha a cometer na atividade dele, ele vai pagar o advogado com o dinheiro dele. Eu acho isso um absurdo. Esse advogado tinha que ser custeado pelo Estado, senão o cara vai ser estimulado a não fazer nada, a apenas cumprir carga horária. Então, não sei, repetindo, né, aqui eu não sei se pode ser classificado como um crime de terrorista, mas como outro fato, nós temos o fato do governo Lula não aceitar classificar o crime organizado como terrorista, e a gente sabe que é exatamente no sentido de não abrir brechas para punições internacionais, como a gente está vendo agora o cerco se fechando em relação à Venezuela. Olha, antes de eu ouvir o Marcia, deixa eu registrar aqui que eu estava pesquisando, a Lei 13.260 de 2016, ela prevê que grupos que pratiquem determinados crimes com finalidade de causar terror social ou generalizado, mediante violência ou grave ameaça, podem ser enquadrados como terroristas. Mas o Congresso Executivo até hoje tem evitado usar essa lei para embasar isso. E aí quem defende que eles sejam enquadrados como terroristas argumenta que, quem sabe, o Legislativo deveria deixar mais expresso, né, que essas organizações são, sim, terroristas. Mas a margem, né, a interpretação para que elas sejam enquadradas, parece que já existiria, né, essa possibilidade, Marcília. Exatamente. É claro que a gente precisa chegar primeiro à investigação desse crime, né? Quer dizer, ele foi cometido com qual finalidade? Foi uma vingança? Foi contra uma pessoa? Foi uma vingança em razão da instituição na qual ele estava? Em razão do contexto de combate anterior ao crime? Quer dizer, tudo isso vai nos fornecer a possibilidade, então, de uma classificação. Agora, o fato do Estado se recusar a entender facções como que facções cometem atos de terrorismo, isso já é aquilo que eu falei, é um sinal de desestímulo, né? Quer dizer, então a gente fica desestímulo até mesmo a quem vai investigar. Se a gente tivesse uma efetividade nessa investigação, você estava falando que o Derrite está investigando, que é uma pessoa conhecida, uma pessoa séria, etc. E essas pessoas vão se tornando poucas. Para que eu vou investigar um negócio se nem o Estado está interessado, entendeu? Esse é o problema. A classificação, ela é uma demonstração, um sinal, um símbolo, um carimbo do Estado de, eu estou com vocês, estamos juntos, né? Quando o Estado se recusa a isso, ele faz o que fez com esse delegado. Agora é com você, se vira aí, não tem nada com isso. E aí você fica dependendo, infelizmente, das pessoas bem intencionadas investigarem e não necessariamente das instituições. E infelizmente, muitas das pessoas que poderiam fazer alguma coisa no sentido de ter uma legislação mais efetiva e uma denúncia mais efetiva dessas organizações criminosas, preferem chamar de terroristas o sol do 8 de janeiro. Né? Ali eles foram muito rápidos em classificá-los, rotulá-los como terroristas, e até hoje querem botar essa peste nessas pessoas como se fosse um rótulo, né? Uma tatuagem. É o Brasil de 2025. Muito obrigado, gente, pela conversa, pelo papo. Foi muito bom ter vocês aqui no Última Análise. Obrigado, Marcília. Valeu, Júlia Luci, Guilherme Kilter. Especialmente a você que esteve com a gente. Considere ser assinante da Gazeta do Povo e dê apoio ao nosso jornalismo independente e corajoso. Você viu como é a nossa pauta aqui. A gente trata de todos os assuntos com total imparcialidade e isenção. Apoie a Gazeta do Povo, a promoção do 7/9 durante 7 meses. Durante 9 meses você paga R$7 por mês e assim você apoia o nosso programa, porque são os assinantes que possibilitam a gente continuar no ar e seguir combativos. Obrigado e até o nosso próximo encontro.